Você Melhor está no ar. E a mensagem de hoje do programa Você Melhor é a fábula do leão e o ratinho. Um leão cansado de tanto caçar dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um ratinho, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão então desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com os seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação sempre ganha outra. Cumprimentando a todos que acompanham o programa Você Melhor de hoje através da Rádio Cidade Jundiaí 730 AM, através do portal de notícias www.radiocidadejundiaí.com.br. Também nos assiste através das redes sociais Facebook e YouTube Rádio Cidade Jundiaí. Hoje um tema bem especial para você acompanhar. Lembrando que você pode deixar as suas perguntas através do 998-500667, 011 998-500667, esse você manda direto para mim, ou 998-91-9891, você manda direto para o WhatsApp aqui da Rádio Cidade Jundiaí. O tema de hoje é sogra, sogro versus nora e genro. Então esse aqui é o tema de hoje. Se você se interessa por esse tema, acompanhe até o final, que eu irei explicar e falar muitas dicas para você. Também, se você conhece alguém que queira ouvir ou assistir, já manda para essa pessoa que você gostaria que ouvisse ou assistisse o nosso programa. Também deixe os seus comentários através das redes sociais. Mas antes de falar do tema de hoje, temos as nossas notícias agradáveis, aquelas notícias que nos inspiram, nos deixam mais animados, né? Como eu digo sempre, notícia pode ser boa, pode ser ruim, depende da interpretação de cada um, mas as notícias agradáveis geralmente são aquelas que nos inspiram. Então, a primeira notícia agradável de hoje é sobre um cortador de cana que achou uma carteira com R$8.000. E ele devolveu, ficou inclusive famoso na sua cidade pelo ato de devolução. O cortador de cana, o senhor Odair José Ferreira, está famoso na sua cidade. As pessoas pararam e perguntaram se realmente era verdade que ele achou e devolveu uma carteira contendo R$8.000. Muito mais do que o trabalhador recebe cortando cana. Feliz da vida, ele responde que sim, e que o caso aconteceu num final de semana em Itapuganga, em Goiás. Segundo ele estava indo esperar o ônibus no banco embaixo do pé de manga. Era mais ou menos 5 horas da manhã. Daí vi a carteira lá em cima e ela estava cheia de dinheiro, de cheque. Fui olhar os documentos e era do senhor Anísio, o dono ali do supermercado, segundo ele conta. E a honestidade do cortador de cana primeiro surpreendeu o empresário, que tentou retribuir, mas ele não aceitou. Então, uma recompensa que ficou justo para os dois lados foi o senhor Anísio dar para o cortador de cana alimentos para que ele fizesse um gostoso churrasco em família. Então, parabéns aqui pela ação, tanto do cortador de cana, o senhor Odair, quanto do senhor Anísio, que conseguiu retribuir através dos seus produtos do supermercado
para que houvesse uma confraternização em família, né? Lembrando que família já tem a ver com o tema de hoje, então continue ligadinho aí que o tema de hoje é bem especial. A segunda notícia agradável de hoje é sobre um estudante medalha de ouro em astronomia. E esse estudante aqui do Brasil, medalha de ouro em astronomia, ele vende empadas para comprar o seu telescópio. Olha que história legal, né? Um jovem estudante de 18 anos de Martins, no interior do Rio Grande do Norte, vende empadas para realizar o seu primeiro grande sonho na astronomia, comprar o seu primeiro telescópio. Ele vende empadas para comprar o telescópio mais potente, o maior, aquele que realmente é o melhor. Essas empadas estão dando um dinheiro legal para esse menino. Medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica em 2017, ele estuda astronomia de forma independente e fez uma vaquinha. A boa nova é que ele precisava de R$7.000 para comprar o equipamento e já conseguiu mais do que o dobro, mais de R$14.000. Meu sonho, segundo ele, é observar o céu profundo, nebulosas, planetas, além, é claro, da Lua, expandir o universo observável. A quantia em dinheiro servirá para o meu futuro, afirma ele. Então, olha que sonho legal, que atitude bacana desse estudante de 18 anos que está investindo no seu sonho, está investindo na sua carreira, está utilizando as suas potencialidades em favor para construir esse sonho. Então, parabéns aqui para esse jovem de 18 anos, no interior lá do Rio Grande do Norte. E a terceira e última notícia agradável de hoje, também ela vai nesse mesmo sentido. Um jovem de 13 anos vende pães para comprar o seu próprio piano. Raul Sá, de 13 anos, resolveu comprar um piano e ele não tinha dinheiro. Então ele começou a ter ideias de empreendedor. Ele decidiu vender pães caseiros que ele mesmo faz na casa da família em Jundiaí, São Paulo. Então aqui da nossa terrinha querida Jundiaí. Olha que exemplo legal. E deu tão certo que a produção, que começou de forma modesta, foi crescendo e finalmente ele conseguiu comprar o piano de R$8.000. Raul mora com os seus pais, Marielle e Getúlio, e os irmãos Benjamin e Davi. Ele cursa o 8º ano de uma escola em Campinas e nas horas vagas se dedica à panificação. A música já está desde cedo na vida de Raul por influência dos seus próprios pais. Ele fez aula de teclado. E ao ver um piano na escola foi a paixão que esse garoto teve à primeira vista. E aí os pães surgiu para fazer esse caminho que ele chegasse então a conquistar o seu sonho. Que ideia bacana, né? Então, através do próprio trabalho, ou seja, valorizando o esforço, valorizando a sua dedicação, com a ajuda dos pais, com o incentivo dos pais, esse jovem aqui de Jundiaí, Raul Sá, conseguiu comprar lá o seu piano, que era esse sonho, a sua paixão à primeira vista. Essa notícia, ela vem lá do site Só Notícia Boa, né? Olha, Jundiaí indo aí para o Brasil e o mundo com o seu bom exemplo. Então, parabéns para a família por incentivar esse jovem, então, a conquistar o seu sonho. Seguindo aqui no programa de hoje, então o programa de hoje com um tema, como eu disse, bem especial, você pode deixar a sua pergunta e comentário sobre o tema sogro e sogra versus genro e nora, né? O motivo de muitas brigas entre casais, o motivo de muitas brigas em diversas famílias. Segundo algumas pesquisas aí, o número de brigas e o número de separações com esse motivo é muito grande. Em alguns estudos dizem que cerca aí de quase 40% dos casais que se separam é por conta do sogro e por conta da sogra e não conseguir conviver de forma harmoniosa e equilibrada. E como que é, né, esse tema no nosso dia a dia? É claro que eu vou falar dele aqui, mas existe, de certa forma, uma diferença, né? Como eu sempre falo em alguns temas, daquilo que vem da teoria e daquilo que nós conseguimos aplicar na prática. Claro que a teoria é que vai nos moldar, de certa forma, a fazer aquilo que é mais adequado, porém cada um precisa adaptar a teoria, conhecer o seu contexto, conhecer a sua própria vida, aqueles que vivem junto de você, para aplicar de uma maneira mais saudável. E existe também, óbvio, uma diferença, né, entre eu pensar alguma coisa e eu fazer alguma coisa. Quanto mais eu conseguir diminuir essa distância entre o pensar e o fazer,
mais íntegro eu vou ficando comigo mesmo. Então, conforme eu aprendo uma teoria, aos poucos eu vou tendo, então, a oportunidade de colocar ela em prática. Quanto mais próximo eu conseguir ficar entre teoria e prática, mais assertivo vai ser as minhas ações e com isso também eu vou ter mais forças, né? Quem nunca se deparou com um problema desse? Aonde há ali um casal, seja homem, mulher, 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 não importa a configuração, vamos imaginar então um casal, tem um casal, e esse casal tem os pais, né? Tem os pais que entram aí nessa combinação toda, ou seja, vai ser o sogro e o sogro e a sogra aí do marido, da esposa, enfim. Quando a pessoa ela casa, às vezes ocorre, de certa maneira, uma ilusão de que ela casa apenas com o indivíduo. Mas eu vou explicar depois, né? Então vamos devagarzinho. Então, quando uma pessoa casa com outra pessoa, quando ela começa a se relacionar com outra pessoa, de certa forma, ela está casando também com todo aquele sistema familiar. Ela está casando também com toda aquela história do seu parceiro ou da sua parceira. Aí você pode pensar, mas isso não é justo, né? Afinal, eu só estou casando ali com o amor da minha vida, o restante eu deixo para lá, eu não quero isso para mim. Legal, ok. Então, por isso que é importante conhecer como que funcionam esses mecanismos de ordem que regulam as nossas relações para que essas histórias não influenciem na vida do casal. Mas todos os indivíduos têm histórias. Então, há ali o casamento, ou começa o relacionamento de casal, e junto com esse relacionamento vem essas histórias. Então, é comum, por exemplo, na sabedoria popular, ter a seguinte frase, né? Só se conhece alguém depois que você vai morar junto. Ou quando você começa, então, a conviver de uma forma muito mais próxima. Por que isso acontece? Porque é quando essas pessoas elas estão convivendo de uma forma mais próxima que as diferenças começam a surgir. E essas diferenças, elas tendem, em primeiro momento, a se transformar em conflito e briga. Por quê? Porque você tem costumes e hábitos de histórias que têm a ver com a sua família. E o outro indivíduo tem costumes e hábitos que têm a ver com a história da família dele. E esses costumes e hábitos, para você que faz, é algo normal, é algo natural, ao ponto de você nem perceber que você faz aquilo. Então imagina que todo dia de manhã você tem o costume de levantar, tomar o seu café da manhã às 6 horas da manhã, comer o seu pãozinho francês, tomar o seu cafezinho preto e uma frutinha. Então esse é o seu costume, que você nem percebe que faz isso porque você já faz desde criança, porque seus pais já faziam, seus avós já faziam. E aí você casa com alguém, o dito cujo, ou a dita cuja, então, que agora é o seu companheiro ou a sua companheira, tem o costume diferente. Então ele tem o costume de acordar o que? Às 9 horas da manhã, nem se alimentar no café da manhã para emendar já o almoço com o café. Então, aí já misturou a sua rotina. Nesse primeiro momento, o que está acontecendo? Histórias que estão se misturando, hábitos que estão se misturando, costumes que estão vindo à tona de famílias que até então eram diferentes. E isso pode parecer uma coisa simples, mas ele vai refletir questões muito profundas no relacionamento de casal, aonde essas histórias vão se confundindo. Como solucionar isso? Então a gente vai falando aqui durante o programa como olhar para essas questões. Mais de imediato eu já coloco que primeiro momento que uma relação se constitui, que um casal se forma, deveria fazer como se fosse realmente um acordo. O casamento formal, né, a união civil, ele já é um acordo para estabelecer algumas regras, mas o casal deveria fazer um acordo para estabelecer ainda outras regras de convivência para que esse tipo de situação não atrapalhe. Aí você pode falar de novo, poxa, mas esse exemplo que você deu, Lucas, é um exemplo muito pequeno, é algo assim que não vai atrapalhar. Agora imagine isso na vida de um casal por 10, por 15, por 20 anos. Essa pequena ação, ela vai tomando uma proporção tão grande, mas tão grande, que chega uma hora que você não consegue mais lidar com aquilo. Aí você não consegue nem mais ver a pessoa. Por quê? Porque aquilo foi te esgotando, aquilo foi te deixando ruim, para baixo, aquele incômodo que era uma pedrinha desse tamanho virou um iceberg enorme. E agora já não tem mais quase o que fazer. Mas quando ele nasceu, a situação era pequenininho. Porém, isso foi crescendo, 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 que aí chega uma hora que fica insustentável.
Então, olha como é importante ter esse primeiro acordo, né? Ter essa primeira conversa realmente para aquelas pessoas que estão dispostas a viver junto, a conviver uma vida de casal, a viver uma vida ali saudável no relacionamento. Relacionamento todo mundo vive, todo mundo pode viver. Agora, viver um relacionamento de forma saudável é uma escolha, e muito mais do que uma escolha, é uma construção. Você constrói o relacionamento dia a dia. Não é uma conquista estática, não é uma conquista que, uma vez alcançada, não precisa mais fazer nada. Relacionamento é a arte de conviver todos os dias de maneira sábia, de maneira equilibrada. E o relacionamento, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer todos esses nossos costumes, os nossos hábitos e, principalmente, ele vai trazer também aquelas partezinhas nossas que estavam escondidas e que ninguém sabia e ninguém via. Só que a partir do relacionamento, tudo isso vai aflorando, tudo isso começa a vir à tona. E também pode ser um motivo que leve os casais a brigarem ou os casais a se separarem. Então veja que se relacionar é quase que uma ciência. Bom, vamos seguindo ainda nessa questão, né? Sogro e sogra, nora e genro. Como que isso vai influenciar a vida? Temos lá então o casamento, temos os pais, ou o sogro e a sogra, né? Dos dois lados. Bom, parte-se do princípio que, para que um relacionamento de casal se forme, um relacionamento afetivo se forme, precisa, neste momento, então, haver um pequeno rompimento com a nossa família de origem, no caso, os nossos pais, certo? O que é este rompimento? É um espaço necessário aonde os nossos pais vão ficar e eu vou ter, então, uma disponibilidade para fazer agora o meu próprio relacionamento. Esse posicionamento, ele é importantíssimo. Essa organização, ela é importantíssima. Porque se não houver este primeiro desligamento, seja o homem ou a mulher, quando vai para encontrar o seu parceiro ou a sua parceira, ele vai na condição de filho ou de filha. E isso é prejudicial. Por quê? Porque um filho e uma filha não têm a maturidade suficiente para se relacionar enquanto adulto. Então é preciso que haja essa maturidade, é preciso que haja essa primeira força feita pelo parceiro, pela parceira, enfim, por você mesmo, né? Vamos tirar os parceiros, vamos pensar em você. Então, esse primeiro rompimento, onde você se coloca na posição de adulto e vai seguir o seu caminho, tá? Claro que para os pais, sempre que você estiver diante deles, você sempre será o filho, sempre será o pequeno, você sempre será aquele que necessita de cuidado. Mas diante do seu parceiro e da sua parceira, você é tão igual quanto. Então, por isso é importante se colocar como adulto e não como criança. E, infelizmente, acontece o quê? Indivíduos que não conseguem fazer esse primeiro rompimento da sua família de origem, dos seus pais, entende esse primeiro rompimento que não é uma separação, não é deixar de falar, é apenas assumir a partir de então a sua postura de maturidade, a sua postura na fase adulta para seguir o seu caminho e conseguir, inclusive, construir uma família assim como seus pais fizeram. Então não precisa ter uma relação ruim. Basta colocar estes limites e saber, a partir daqui, papai, a partir daqui, mamãe, eu sigo o meu caminho. Levo a vida que vocês me deram e tudo o que vocês fizeram por mim. Mas agora eu preciso assumir as rédeas da minha própria vida, pois eu vou conquistar, eu vou construir uma família também. Eu vou conquistar os meus sonhos, vou construir a minha família, se assim eu quiser, eu vou buscar ter filhos também, assim como vocês fizeram. Mas eu só conseguirei fazer isso se houver este caminhar. Se eu ficar preso no núcleo inicial, ou seja, se eu ficar preso com os meus pais, eu não conseguirei seguir. E tem muitos casais que se relacionam, que convivem, né? Mas ainda estão presos a esse primeiro núcleo familiar. E aí começa a ter a inversão de papéis, começa a ter
a inversão de papéis. E essa inversão vai fazer com que o homem busque na sua mulher, a sua mãe, por exemplo, ou vai fazer que a sua mulher busque no seu homem, no seu parceiro, o pai. Isso, por exemplo, né? Isso pode acontecer. E aí uma relação ela já fica o quê? Descompensada. Então, é comum, por exemplo, numa relação dessa, que haja da parte daquele que se colocou ou foi colocado como pai ou como mãe do outro, uma posição muito de cuidar, de fazer tudo, de fazer aquilo que os pais fazem. E isso não é saudável, porque um relacionamento precisa ser de igual para igual, não de maior para menor. Então, aí que é importante ter essa consciência, ter essa sabedoria para que as coisas consigam ficar em harmonia. Então, para que isso aconteça, é importante ter esses posicionamentos. De novo, é conversar. A responsabilidade é de quem nesse caso? É do genro? É da nora falar com o sogro e com a sogra para impor limites? Pode até ser que surja essa oportunidade, mas, via de regra, cabe também ao filho tomar esse papel para fazer o comunicado com os seus próprios pais. Seria algo assim mais, digamos, elegante ou sutil, porque é o filho que tem o vínculo inicial com o sogro e com a sogra. Até para que não haja um tipo de conflito. Outro tipo de conflito, né, que rivaliza muito nos relacionamentos é uma certa rixa que acontece da sogra com a nora, ou até mesmo do sogro com a nora, com o genro, há uma competição. Vamos imaginar as frases que se constroem por trás dessa rixa ou disputa. Primeiro, do sogro e da sogra para a nora e para o genro, né? Então a frase que se constitui é: esta pessoa está tirando o meu filho de mim. Ou seja, esta pessoa está impossibilitando com que eu troque amor e afeto com o meu filho. Esta pessoa está se colocando no lugar que deveria ser meu. Olha quantas frases surgem deste bastidor que vai fazer com que a sogra e o sogro tenham uma rixa com aquela pessoa que está então se relacionando com seu filho ou com a sua filha. Sendo que não deveria. É uma completude, cada um deveria ter a sua função. De novo, por isso que posicionamento é importante. Cada um precisa saber o seu papel e função. O genro, a nora não vão de forma nenhuma, ou não deveriam de forma nenhuma, substituir o papel dos pais, ou do sogro e da sogra. Se isso acontece, vai gerar conflito e vai gerar briga. Da mesma forma, vamos olhar agora na visão da nora e do genro para os sogros, né? As frases que vão se construindo essa sogra, esse sogro está impedindo com que eu tenha uma vida de casal com o meu parceiro, com a minha parceira. Esta sogra e este sogro faz com que o meu parceiro e a minha parceira fique infantilizado, ou seja, eu não consigo lidar com o meu parceiro. Ou ainda pode surgir diante dos pais, ele se infantiliza, e isso me incomoda. Então, várias frases dessas surgem de bastidores, né? Então, o nosso subconsciente ele vai processando essas frases. E aí gera o quê? Disputa, gera conflito, gera rixa, que não termina nunca. Ainda assim, pode acontecer o quê? Isso pode parecer algo não tão comum, mas acontece muito nos relacionamentos, onde a sogra e o sogro preferem, inclusive, muito mais o genro e a nora ao seu próprio filho. É como se ela trouxesse o seu genro e sua nora como se fosse o seu próprio filho ou sua própria filha. Então há uma troca de personagens, né? O filho consanguíneo ali mesmo quase que fica sempre o errado de todas as histórias. E a nora e o genro, ela é acolhido ali como se fosse a melhor pessoa do mundo. Isso pode ser também um espelhamento de necessidades. Ou seja, às vezes a sogra vai ver naquela nora a filha que ela não teve. Ela vai ver naquela nora características que ela gostaria de ver no seu filho. Ela vai enxergar naquela nora uma pessoa que necessita de cuidados e aí ela vai trazer para o seu próprio ninho. Ou seja, ela vai tratar os dois como se fossem filhos. E nisso vai o quê? Acontecer uma desordem. E na desordem vai surgir o conflito.
Os conflitos sempre surgem como se fosse um grito de clamor para que a ordem se faça presente. Os conflitos surgem como se fossem alertas para que a solução possa ser vista e encontrada. Pena que nem sempre esse tempo é possível. Mas acontece, né? Esse é um caso que acontece bastante. Então vamos voltar lá naquela estrutura, né? Relacionamento, casal, ambos se equivalem, metade de responsabilidades para cada um. Então se constrói o relacionamento, por trás do casal tem os pais. Ok, né? O mundo perfeito. Estamos na ordem correta. Como se eu descesse um degrauzinho e deixasse os meus pais nesse degrauzinho lá de cima. E eu vou continuando seguindo nessa trajetória, nessa caminhada. Legal, vamos lá. Então a gente já viu bastante coisa que poderia interferir, né? As histórias, os reflexos de necessidades, as rixas que surgem por um medo de perder afeto, ou ainda um espelhamento daquilo que faltou. Então tudo isso vai gerar conflito na relação entre nora e genro e sogro e sogra. E o casal começa o quê? Ou melhor, o casamento, o relacionamento começa o quê? Começa a adoecer, porque ele perde espaço na vida do casal. E quando ele perde espaço, aquela chama que estava acesa até então começa então a apagar e o relacionamento ele perde a graça, o relacionamento ele vai acabando. E isso não é saudável. Bom, então essa ordem é fundamental. Porém, nessa ordem, vamos entender, né? Quando eu olho para o meu parceiro, quando eu olho para a minha parceira, né? E cada um vai adaptando para a sua realidade, né? Quando você olha para essa pessoa que está com você, naturalmente ou automaticamente você vê nessa pessoa reflexos dos pais dela, ou seja, seu sogro e sua sogra. Olha que frase comum que as pessoas falam e não percebem. Essa pessoa que está na minha frente, ela é composta por metade de características do pai dela e metade de características da mãe dela, assim como eu sou composto por metade de características de minha mãe e de meu pai, metade para cada um. Então, quando eu olho para essa pessoa e digo assim, por exemplo, né? Eu amo você, mas eu odeio os seus pais. Eu amo, eu te aceito, eu tolero, mas eu reprimo 100% dos seus pais. Eu não aceito 100% o que os seus pais fazem, o que os seus pais são. Você faz essa fala, né? Então há um amor pelaquela pessoa que está com você, mas há um ódio extremo dos pais que estão logo ali atrás, que foram responsáveis por gerar aquele indivíduo. Quando você fala isso, o subconsciente da pessoa que está ouvindo assimila qual frase? Então vamos transformar em frase de novo para que você possa ir imaginando e compreendendo o contexto. Então aquela pessoa que está ouvindo, ela está ouvindo o quê? Nossa, olha, ela me ama, mas ela odeia meus pais. Isso gera uma contradição na cabeça da pessoa. Por quê? Como que ela pode me amar se ela odeia os meus pais e eu sou os meus pais? Eu sou aquele que representa os meus pais. Então nisso já começa a gerar um conflito. Então, até mesmo nessas falas, é preciso haver um certo cuidado para que não haja desajustes. Então, a gente fala realmente, né? Ah, eu amo você, mas sua mãe é insuportável. Então, o que a pessoa está escutando? Ela me ama, mas ela me acha metade insuportável. Ah, eu amo você, mas o seu pai, nossa, o seu pai é uma pessoa preguiçosa, né? Falando do sogro, né? É uma pessoa preguiçosa, o meu sogro. O que o seu parceiro está ouvindo? Nossa, ela me ama, mas ela acha que metade de mim é pura preguiça. O nosso subconsciente processa dessa forma, e isso vai ficando com rusgas, isso vai ficando ali com feridinhas que vai ao longo do tempo ficando cada vez pior, ao ponto de quase não ser possível mais fechar. Então, olha que contraditório é isso. Então, como é que funciona, né? Você não precisa, de certa forma, concordar com tudo o que os pais do seu companheiro faz, ou seja, você não precisa concordar com tudo o que o seu sogro e sua sogra faz, ou seja, você não precisa fazer tudo o que eles fazem, mas, de certa forma, pelo menos, o que você deveria fazer? Bom, por pior que eu ache que sejam os meus sogros, né, o meu sogro e minha sogra, eu deveria, naquele momento, primeiramente agradecer, porque se eu amo essa pessoa, eu só amo porque houve um homem e uma mulher que gerou a vida para que eu pudesse amar aquela pessoa. E graças a esse ato do amor
inicial, hoje eu posso estar com o meu parceiro e com a minha parceira. Veja como muda a situação. E isso, quando o seu parceiro ou sua parceira ouvir, né, fala, puxa, eu agradeço os seus pais porque eles te deram a vida e graças à vida que eles te deram, hoje eu te conheci. E graças a eu ter te conhecido, nós temos essa possibilidade de trocar amor. Olha que legal, mudou totalmente o foco. E com isso, aquele peso diminuiu. Aquele peso, ele sai de cena, você ressignificou uma dor. Então, isso é fundamental, tá? Sabendo que os pais, né, ou seja, o seu sogro e sua sogra, né, os pais do seu parceiro, continuarão lá. Mesmo que eles não sejam mais vivos ou que eles morem em outro lugar, eles continuarão lá. E que o seu parceiro diante deles será sempre o filho deles. Não dá para exigir demais, né? Então a gente não pode impedir com que os nossos parceiros, eles não recebam também dos pais esse amor. Porém, são amores, né, que são trocados de formas diferentes em momentos diferentes. Então, dos meus pais, eu recebo esse amor na forma da vida, eu recebo esse amor na forma de filho, e aqui, enquanto casal, nós trocamos esse amor de igual para igual, tá? Então, isso tudo vai fazendo com que esse posicionamento e essa ordem se façam presentes. E se fazendo presente, vai ficar muito mais fácil, então, com que esse relacionamento se concretize de uma maneira saudável. Então, se você ainda não casou, ainda não está num relacionamento tão já concretizado assim, começa a se observar nessas questões, começa a se observar nessas suas falas, se isso está muito presente. Porque talvez você apenas esteja fingindo para não enxergar aquelas características do seu sogro e sua sogra no seu parceiro. Mas isso não quer dizer que você depois não vai brigar ou não vai cobrar. Mas é como se fosse uma certa ilusão que te abstrai para que você continue ali. E às vezes continua num relacionamento que te faz sofrer, às vezes você continua num relacionamento abusivo, fingindo que não vê determinadas características que te incomodam ao ponto de você não suportar lidar. Claro, sempre vai haver contrariedades. E é graças às contrariedades que a vida vai fazendo com que nós possamos nos desenvolver. Para isso precisa ter, óbvio, um bom jogo de cintura em assimilar dificuldade como oportunidade de crescimento, até o ponto que haja um limite. Então, todas as pessoas têm limite. Então, você precisa conhecer os seus limites para que você não insista, de certa maneira, em algo que te faz sofrer. Simplesmente por uma convenção social ou simplesmente por qualquer interesse outro que não aquele que te fazer feliz. Então, observe os seus limites, observe as suas falas, observe as recorrências no seu relacionamento. O outro precisa fazer o dever de casa dele? Precisa. Mas comece você a fazer o seu dever de casa. Comece a você olhar para suas histórias. Comece a você olhar o quanto você tem se posicionado para o seu parceiro, para a sua parceira. Será que você tem se colocado como adulto, como adulta? Será que você tem se colocado realmente como igual? Será que você tem se amado? Porque às vezes nós exigimos amor do outro, né? Nós queremos que o outro nos dê amor, nos dê afeto, nos dê carinho, nos dê um jantar gostoso, mas nós não fazemos isso por nós mesmos. A gente não se ama, a gente não se respeita, a gente não olha para os nossos limites, e aí quer que o outro supra todas as nossas deficiências e carências. Percebe como fica um desnivelamento? Ou seja, alguém vai suprir e o outro apenas vai receber. E isso, com o tempo, vai desgastar a relação e vai gerar lá os conflitos entre sogro e sogra e nora e genro, né? Nessas rixas que às vezes não acabam nunca. Porque tudo vai ser um reflexo. Então, quanto mais você olhar para suas questões, quanto mais você souber se posicionar, olha, não tá legal essa situação aqui com o meu sogro, com a minha sogra, eu vou chegar lá então no meu parceiro, sem brigar, sem impor regras, eu vou falar, olha, essa situação aqui não está confortável para mim. Como é que a gente pode resolver de comum acordo para que fique bom para todas as partes? Como é que a gente vai poder resolver isso? Eu posso fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui, eu cedo nisso aqui, você cede nisso aqui e vamos chegar num equilíbrio. Isso é um grau de maturidade. De novo, é fazer um grande acordo de relacionamento, tá?
Um outro problema que acontece muito e dá briga entre casal por conta aí do sogro e da sogra, né? É quando o casal vai morar na casa dos pais, né? Então vamos supor, você casou e aí você vai morar na casa do seu sogro e vai morar na casa da sua sogra. Aí começa também um monte de conflito. Por quê? Mistura muita coisa. Então você está entrando numa casa que já tem uma história própria, os costumes próprios, as leis e ordens próprias. Lembre sempre que o seu companheiro diante dessa casa, que estão lá o seu sogro e sua sogra, será, na maioria das vezes, filho também. E filho não se relaciona com mulher, lembra? Então já vai haver uma desordem aí. Dentro da casa do seu sogro e da sua sogra, queira ou não queira, as regras são deles. Então olha como se mistura. Porque na vida do casal, as prioridades devem ser sempre o casal. Porém, quando você entra dentro do contexto do seu sogro e da sua sogra, as regras são daquela casa. As regras são daquele lugar. E como é que o relacionamento vai ser prioridade dentro desse lugar? Claro, né? Num determinado momento foi a melhor saída que encontramos, num determinado momento foi o melhor caminho que nós achamos para que depois conseguimos seguir as nossas vidas, ok. Tá tudo certo. Por isso que é importante adaptar teoria para prática, para que você também não cometa ali um passo maior que a sua perna esteja disposta ou consiga dar. Mas saiba que terá todos esses empecilhos a ser vencido. Porque as regras vão ser do sogro e da sogra, o seu companheiro, a sua companheira será sempre, ou na maioria das vezes se comportará sempre como filho ou filho, porque vai estar dentro do contexto ali dos seus próprios pais, e você pode ser que fique um pouco alienada, né? Fique de fora, ou você também se torne filha ou filho daquela relação, e aí todo mundo vira filho do sogro e da sogra, né? Dos pais do seu companheiro. Pode até se harmonizar durante um período, mas a longo prazo faz de novo com que a chama do relacionamento, que aquele amor inicial se perca. Faz com que aquele amor inicial se perca. O casal precisa manter sempre viva essa chama da vida. Para isso é importante limites, como eu disse. Então vamos reforçar lá alguns pontos chaves para que haja ordem e não tenha briga entre o seu sogro e a sua sogra, né, com você. Então, primeiro, precisa ter limite. O intermediário disso vai ser o seu companheiro, a sua companheira, né? Sempre precisa envolver o outro lado junto, porque talvez o outro não saiba o que você está sentindo, o que está se passando, o que precisa ser ajustado. E aí você precisa entender se o outro também quer se ajustar, se o outro também quer colocar o relacionamento como prioridade. Então precisa alinhar muito bem as expectativas. Isso você vai conhecer através dos seus limites. O quanto eu estou disposto a passar por isso. O quanto isso está sendo saudável na minha vida. Quais os limites de espaço? Tá, essa aqui é a casa do meu sogro e minha sogra, as regras é essa. Eu estou indo passear lá, naquele momento eu cedo em algumas coisas, ok. Na minha casa, ou seja, quando o sogro e a sogra vêm visitar, então as regras são minhas. Então eles também precisam ceder em alguma coisa, porque a regra agora é minha. É a minha casa, é o nosso relacionamento, as nossas regras, tá? Então, todo mundo vai ter que ceder um pouco, então os limites é importante. Posicionamento. Não há saúde em qualquer relacionamento que seja se as pessoas não souberem se posicionar. E saber se posicionar é saber executar a sua função, é saber executar o seu papel, é saber aquilo que você precisa fazer. Então, se você é sogro, se coloque no lugar de sogro. Se você é sogra, se coloque no lugar de sogra. Se você é o companheiro, se coloque no lugar do companheiro. Sempre se coloque no seu lugar, porque se você sair do seu lugar e confundir os papéis, vai gerar um nó tão grande no relacionamento que depois fica difícil de tirar. E tem muitos casais que se separam mesmo se amando, porque não conseguem mais organizar aquela desordem que foi gerada por conta desses pequenos nozinhos que foram sendo construídos durante a relação. Muitos casais, vou repetir para reforçar, muitos casais se separam se amando e se amando muito porque não conseguem mais se organizar, não conseguem mais se reestruturar enquanto papéis, não conseguem mais pegar o fio da meada para entender onde é que eles se perderam, mas se amam. Olha só, então reflita.
Reflita, para que você não demore muito tempo a tomar uma atitude, uma ação para corrigir esses desequilíbrios. Então, se posicione, se coloque no seu lugar, estabeleça as suas funções, mesmo no casal. Então, o marido tem as funções do marido, a esposa a de esposa, né? Independente do que cada um vai fazer, mas cada um tem que ter os seus papéis muito bem definidos. Muito bem definidos. Não importa se é o homem que sai para trabalhar, se é a mulher que sai para trabalhar, ou se é os dois que saem para trabalhar, se cuidam da casa, não importa. Cada um tem que saber o seu espaço, cada um precisa saber aquilo que tem que ser feito, para que não haja quebra de expectativa. Então, alinhamento é fundamental. O que eu espero de você? O que você espera de mim? Tá, dentro do que você espera de mim, o que eu posso oferecer? O que você pode me oferecer? Estamos de comum acordo? Ok, legal, vamos embora. Não estamos, então realmente agora vamos pensar numa saída ou para reformular, ou enfim, para cada um seguir o seu caminho. Mas para isso é importante ter esse posicionamento. Relacionamento sem posicionamento vai gerar conflito e aí vai refletir nessa relação com seu sogro e com sua sogra. Já falei da ordem, então lembra da ordem, né? O seu filho, o seu companheiro, sua companheira só existe porque houve um ato inicial antes de alguém, né, dos pais que proporcionaram a vida. Então a ordem se constrói, né? Então de trás para frente, do anterior para o mais recente, assim vai indo. Então nós vamos caminhando sempre para frente. Eu preciso manter essa ordem. Meus pais foram importantes, agora eu sigo o meu caminho. Eu preciso seguir o curso do rio. A água do rio sempre anda para frente. Sempre corre o caminho que ela precisa ir. A água do rio não volta para trás. Tá? Os pais ali é a fonte inicial desse rio, a nascente do rio, mas o curso você é que vai seguindo. Não dá para a água voltar. Tá? Então essa ordem precisa ser muito bem mantida para que não haja problemas e conflitos. Lembrando que se nesse curso do rio você se relacionar, a prioridade agora tem que ser o relacionamento. Priorizar o relacionamento não quer dizer esquecer os seus pais. Não quer dizer brigar com seus pais, não quer dizer rejeitar os seus pais. Pelo contrário, quer dizer que você entendeu o presente que os seus pais te deram, que foi a vida, e agora você também pega esse presente e vai construir a sua própria família. E isso é uma honra grandiosa para os pais, né? Porque eles também vão falar, nossa, olha, meu filho, minha filha recebeu o presente que eu dei, que foi a vida, e está fazendo algo bom com ela. Olha, ele está construindo uma família agora. Nossa, ele está ficando feliz. E mesmo assim ele não me abandonou. E esse abandonar, ele não é um rompimento no sentido de nunca mais vejo. Ele é um sentido de que, ok, eu sei que estou lá, vamos continuar trocando amor, mas agora eu sigo o meu caminho. E isso é fundamental. Então a ordem é importante, tá? Ordem a gente poderia traduzir também como hierarquia, né? Que é essa hierarquia que vai regulando o funcionamento aí do casal e de todas as nossas relações na vida. Bom, reforçando também, né? Eu falei de forma não direta com essa palavrinha-chave que eu vou colocar aqui agora, mas para a gente então entender essa palavrinha que é o pertencimento. Eu já falei naquele momento onde você olha para o seu companheiro, sua companheira, e diz que ama, mas rejeita o seu sogro e sua sogra. Então ali você está, de certa forma, excluindo uma partezinha do seu companheiro e da sua companheira. Então é importante, quando você vai para o relacionamento, compreender que a história vem junto. Não tem como, a história vem junto. Até esse momento, a partir daqui, os dois têm a capacidade e a oportunidade de escrever os próximos capítulos dessa história. Então imagina que é um filme, tá? E nesse filme, no início ali do filme, tem dois núcleos centrais desse filme. Tem o núcleo central da família A e o núcleo central da família B. Então o filme começa, essas famílias não se conhecem. Família A e família B não se conhecem. O filme está só começando, está mostrando apenas ainda as convivências entre família A, né, entre eles, e depois entre a família B, também entre os próprios membros, mas as histórias não se cruzaram. Está mostrando lá o filme, os atores principais, tal, está explicando ali como é que é. No decorrer do filme, na hora que vai chegando no meio do filme, acontece alguma coisa que um personagem da família A encontra um personagem da família B e eles começam então a se relacionar, ou seja, as histórias daquele filme se encontram no meio do filme. A partir dali, então, o roteiro ele vai ter uma influência de duas histórias. Porém, a partir de então, você começa a ser o roteirista daqui para frente. Então, você já recebeu um roteiro na página
até a página 10, por exemplo, que é onde as famílias se encontraram através do personagem da família A e o personagem da família B. E agora os dois juntos têm a capacidade e o direito de continuar a construir a história desse filme. Então depende do casal, tá? Então não é porque tem histórias anteriores que você precisa segui-las para sempre, ou porque tem histórias anteriores que nada é possível ser mudado. Não. Então, a história do filme lá da família A e família B se encontrou, a partir de então o casal agora começa a construir o restante do filme, que vai gerar a família C. Então a família C, ela tem contribuição da família A e contribuição da família B. Mas a família C, ela pode construir, ela pode escrever outro roteiro, ela pode adaptar, ela pode ajustar, ela pode fazer novos caminhos para que o final do filme seja de acordo com as suas expectativas. Então isso é possível, não é legal você assistir um filme lá que tem um final feliz, que tem um final às vezes que surpreende, que tem um final que mostra algo assim tão bacana? Então faça isso na sua própria vida, tá bom? Então isso está relacionado a esse pertencimento, esse seguir a essa ordem. Algo que eu já disse, reforçando de novo, né, como palavrinha-chave, é a relação da moradia, da casa. Então, se você vai morar na casa do seu sogro e da sua sogra, entenda que terão empecilhos ali a serem vencidos. Se o seu sogro e sua sogra vêm morar com vocês também, entenda que vai ter empecilhos também. Então, quando o seu sogro e sua sogra vêm, de alguma forma, você precisa entender que ali as suas regras. Quando você vai na casa deles, precisa entender que ali as regras. Quando é só passeio, é legal, né? Vem, fica ali um dia, depois cada um segue a sua vida. O ruim é quando mora, porque aí precisa ter um jogo de cintura maior, que o posicionamento, os limites vão precisar ficar muito mais presentes para que não haja problema, tá bom? Você que está acompanhando, então, né, o programa Você Melhor pelo 730 AM ou pelo portal de notícias radiocidadejundiaí.com.br, mande a sua mensagem através do WhatsApp 011 99891 9891, WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí que não para. Mande a sua mensagem, sua pergunta, o seu comentário sobre o tema de hoje. Você também pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp diretamente para mim, que é o 011 99850 0667. 99850 0667. E você que está assistindo na grande audiência através do Facebook e do YouTube da Rádio Cidade Jundiaí, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, coloque aí os seus causos, os seus exemplos, vamos interagir, porque através da experiência um do outro nós também vamos aprendendo. E se você puder, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, a esse conteúdo, né? É sempre muito bom quando nós vamos conhecendo sobre essas regrinhas, né, que fazem parte dos relacionamentos e mais pessoas também conhecem, porque isso é sinal de que as pessoas pelo menos terão mais oportunidade, enfim, de ter ali um ganho, de ter ali, enfim, uma vida melhor, né? Então, faça os seus comentários, faça as suas perguntas, vamos interagir. E na nossa música de reflexão de hoje, a música de reflexão de hoje que eu escolhi aqui é uma música quase que uma oração, né, que fala sobre família. Uma música, inclusive, que eu ouvi já muitas vezes no programa lá de manhãzinha da Rádio Cidade Jundiaí, que é a oração da família, a oração pela família, né, do Padre Zezinho, e eu vou colocar essa música para que você possa ouvir e também sinta todos esses benefícios dessa música aí na sua família, para que se você esteja passando por algum conflito, você possa então, através daquilo que eu pude contribuir com você, se observar, se precisar buscar um auxílio, né? Depois eu também passo aqui os meus contatos, caso você queira e precise de um auxílio, ou conheça alguém que precise de auxílio. Enfim, se você precisar de alguma coisa, pensa nesse momento naquilo que precisa ser resolvido aí no seu relacionamento, com a sua sogra, com o seu sogro, ou se você é a sogra, o sogro e tem problema lá com a sua nora e com o seu genro, observa nesse momento o que você pode fazer para melhorar essa relação, e aí no tempo que essa música for tocando aí, você vai refletindo, você vai se observando para que você possa realmente ter uma vida melhor, uma vida mais leve, porque ninguém gosta, né, de viver através de briga, ninguém gosta de viver através de sofrimento, ninguém gosta de viver através de disputas, tá? Então, a oração pela família do Padre Zezinho.
nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Oração pela família na voz do Padre Zezinho, né, para realmente que essa bênção chegue para todas as famílias, independente da religião que você tem ou na ausência de qualquer religião. É uma letra muito bonita e independente, né, de religião ou não, todos nós temos família. Por mais difícil que tenha sido as nossas histórias, por mais que tenha sido difíceis as nossas experiências, por mais que em algum momento, né, algum acontecimento tenha causado alguma dor, algum conflito, ainda assim, quando nós olhamos para a vida, quando nós conseguimos olhar para tudo aquilo que nós já conquistamos, para tudo aquilo que nós já conseguimos superar,
para tudo aquilo que nós já conseguimos, inclusive prover de bom para outras pessoas. Realmente os nossos olhos se enchem nesse momento como se enchessem de lágrimas pela emoção de que deu certo. Independente da história que foi, tudo deu certo e hoje você está aí. E aí sim, a partir de então, com esses desafios superados, você vai ficando mais inteira, vai ficando mais inteiro para viver e construir novos relacionamentos e construir a sua própria família, se assim você tiver como escolha, né? A nossa família de origem, quando nós nascemos, já a ganhamos de presente, né? Um verdadeiro presente, e nós a teremos para sempre conosco. Porém, quando nós vamos a vivenciar, né, os nossos relacionamentos, então, essa é uma escolha, que a gente vai em busca de construir ali a nossa família, independente do modelo, do formato que seja, mas enfim, construindo a sua família, o seu relacionamento. E se você se dispõe, então, a viver em relacionamento, seja casar, seja ter um relacionamento de namoro, olhe com bons olhos para esse relacionamento, veja o que ele te proporciona de bom. É comum, como disse anteriormente, que no decorrer do tempo, aquela chama acesa, aparentemente do amor, comece a diminuir. Mas põe na balança, coloque tudo na balança. Quantas coisas ali que não estão legais, depois você coloca do outro lado, quantas coisas são legais, o quanto aquela pessoa ela faz e contribui pelo relacionamento. Veja como que está essa balança, e aí também você faça essa reflexão por você, né, de você com relação ao próprio relacionamento. O que eu tenho feito para contribuir para que esse relacionamento cresça, ou o que eu tenho feito que não está tão legal assim? Sempre é possível adaptar, sempre é possível transformar, sempre é possível sair da dor e ir para um estado de paz. O primeiro passo para isso é querer, é reconhecer, é estar disponível. E se há amor, que bom, então vamos tentar de alguma forma restabelecer as bases do relacionamento. Volta um pouquinho no tempo agora, se você já tem um relacionamento, volta um pouquinho no tempo e lembre daquele momento onde o relacionamento se construiu, né? Onde o relacionamento começou ali. O que fez você amar aquela pessoa? O que fez aquela pessoa amar você? Como eram aqueles momentos iniciais gostosos, né? Onde ainda, né, aquele fogo da paixão aquecia o seu coração por dentro? Como é revisitar essa fonte? E se por algum motivo isso se perdeu no decorrer do tempo, como é que pode, então, a partir de agora, fazer que, dentro do possível, aquela sensação de amor gostosa possa surgir de novo? Porque ninguém deixa de ser. Claro, você vai conhecendo a pessoa, como eu disse, sim, você vai conhecendo, mas será que não são as histórias, como eu disse, que estão se misturando e precisa, então, haver nesse momento um limite, um posicionamento onde haja influência para que você assuma as rédeas da sua vida, o seu parceiro assuma a rédea da vida dele e juntos consigam, então, ter um relacionamento saudável? Relacionamento vai funcionar de forma saudável quando essas pecinhas são olhadas de forma em separado e cada um sabe o que tem que fazer no lugar que tem que fazer para que não haja influências. Tá? Então isso é algo muito importante. Então, se há amor e há desordem, vamos então nesse momento trabalhar essa desordem para que o amor possa fluir de novo. Ou se você chegar na conclusão, caso seja esse o caminho, que realmente não faz mais sentido seguir uma caminhada junto ao lado dessa outra pessoa que está com você, então traga o amor próprio para você se valorizar, para que você não sofra, busque ajuda se assim for necessário, e cada um então começa a seguir o seu caminho. Cada um então vai seguir o seu caminho. E aí, ok, tá tudo certo, mas você só vai conseguir tomar essa atitude, essa decisão, se você estiver minimamente confortável com você mesmo. Se tiver um pouquinho de amor próprio aí dentro, você não vai se permitir a ficar sofrendo em algo que não tem mais saída, que não tem mais como se reorganizar. Aí a responsabilidade depois de cada um seguir o seu caminho.
Então, você que acompanhou o programa Você Melhor de hoje, ainda está acompanhando através da Rádio Cidade Jundiaí 730 AM e também através do portal de notícias www.radiocidadeJundiaí.com.br ou nos assistiu e ainda assiste através do Facebook e do YouTube. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer você por ficar aí juntinho comigo nessa hora que se passou tão rápida, né? Agradecer realmente por essa oportunidade. A Rádio Cidade Jundiaí continua aí com a sua programação recheada de informação, prestação de serviço aqui para toda a Jundiaí região, Brasil e o mundo através da internet, música de qualidade, muitas entrevistas na programação. Acompanhe a Rádio Cidade Jundiaí. Daqui a pouquinho, depois do programa Você Melhor, tem Paulinho Maurício com seu show e companhia, dando sequência aí na programação da Rádio Cidade Jundiaí. Se você está acompanhando pelas redes sociais, agora você liga o seu rádio, entra aí na internet, radiocidadejundiaí.com.br ou no seu carro, coloca lá 730 AM, continue na programação da Rádio Cidade Jundiaí. E mais uma vez, para fechar o programa de hoje, deixando sempre a minha gratidão a você que acompanhou, gratidão à Rádio Cidade Jundiaí por abrir as suas portas para que esse conteúdo possa chegar a todos vocês. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, Facebook e Instagram, e lá você vai ver os atendimentos, os cursos que eu ministro e muito mais conteúdo também. Então, gratidão a tudo e a todos, e a nossa música de fechamento da gratidão. Que brilham na imensidão de estrelas, sou chamado muitas vezes grande sol que ilumina a escuridão. E sem frescura eu espero, sou chamado pra trazer a cura. Preciso ser convidado, sem mais demora, já estou ao seu lado. Na mesma hora, sem ser aliviado. Não há verdade que eu não vá escutar. É minha linguagem, basta ela saber falar. Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lhe dar. Sou eu que leio todos os seus pensamentos e vejo quanto você os tenta parar. Sou eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar. É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar. Venho lhe dar como posso meu alento e te ajudar aos poucos a te me lembrar. Não hesitem em me procurar, tenha poder e mais tudo o que precisar. Somos cometas que deixam rastros no céu, as correntezas velozes que vão pro mar. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.